E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Let It Rip. E aí, Kona, beleza? Beleza, Dentão? Beleza. Hoje a gente vai falar... Hoje o tema é... Se você pudesse perguntar uma coisa, ou qualquer coisa, pra qualquer pessoa, viva ou morta, o que você perguntaria e por quê? Então, começar com o Kona. Kona, se você Muito cuzão, pudesse fazer uma pergunta... Qual pergunta? Pra quem? Qual e por quê? Cara, tem um cara que eu gostaria de perguntar. Não tem nada pessoal contra ele. É que é um pouco longe, mas eu teria... Pablo Escobar. Assim, cara, me dê o mapa onde tá enterrado as paradas todas, caralho. Só que... Não, tem que ser... Eu tenho muita curiosidade, mas como foi o outro lado? Não, eu quero saber... Foda, né? Você podia conversar com Jesus. Você Não. escolheu perguntar pro Pablo Escobar onde ele escondeu o dinheiro. Tá certo. Eu acho que eu faria a mesma pergunta. É uma boa pergunta. Ou podia ser assim, ó, Teve uma galera que comprou uma casa dele, um casal americano comprou uma casa dele, não sei aonde, que foi pra leilão. E aí eles falaram, não, a gente tá comprando pra demolir e ver se acha dinheiro escondido em algum lugar. Você acha mesmo que o FBI já não passou o pente fino naquela casa? Detector de metal e o caralho? Você acha que os caras já... Sensor, aquele que os caras usam no... Mas, de eco, de radar mesmo. Sim. Tipo... Mas tem um outro nome. Caralho. Enfim... Mas o FBI, os caras usam pra estudar baleia, os caras no FBI não vai ter um desse aí pra ver o que tem atrás das paredes, dentro dos bagulhos, só por sonar, sei lá. E aí vão vender, vão deixar. Até parece, né, mano? Aí os caras compraram, demoliram, não acharam nada, óbvio que o FBI não achou, os caras iam achar. Não, ele enterrou muita Dinheiro, coisa, cara. Ele mano, enterrou com muita certeza. coisa. Ó, e não foi pouca coisa. E não foi pouca coisa. Mas aonde O cara tá? gastava $2.000 por mês só com elástico pra enrolar dinheiro, mano. Mano, Vai o cara tomar com elástico pra importou os caralho. animais da casa... O cara criou um zoológico, velho, que não tinha cara- onde colocar dinheiro. Michael Jackson fez a mesma coisa. Não, é que Criou assim, o parque o Neverland porque não tinha mais onde enfiar dinheiro eu podia falar assim, pra comer os criancinhas, mas é outra conversa. Mas Primeiro, você acha mesmo que ele ia enterrar o dinheiro dele numa propriedade que todo mundo sabia que era dele? Então, é por isso que eu vou Faz perguntar. sentido. Então, Mas ainda assim, sabe por quê? Assim, a gente olha de fora e fala, não faz sentido. Aquele filme, O Gangster, do Denzel Washington com o Russell Crowe, que é baseado numa história real. Esse filme é muito louco. O cara, ele é com o Idris Elba também, é que o Idris Elba morreu no comecinho. E aí o personagem do Denzel Washington chega à ascensão do crime. Ele vira um chefão da máfia. Acho que ele é o primeiro homem negro a se tornar um mafioso pica. Eu acho que é isso. Então o que acontece? Ele trazia heroína para os Estados Unidos. Ele usava... É foda. Ele usava o exército americano. Ele colocava a heroína dentro dos caixões dos moleques que morriam no Vietnã. E aí mandava os corpos de volta, né, pra enterrar nos Estados Unidos. Esses bagulhos, os caras, não tem que revistar nem nada. É sagrado, é corpo de soldado, não pode... Enfim, Sim. tem toda uma questão política e religiosa no bagulho. eu acho que a moral Então a fiscalização em cima passava. de alguém tentar traficar, fazer alguma coisa usando isso como meio, nem passava na cabeça dos caras. Quem ia ser tão... Quem imaginar? Que ia ter um coração tão ruim de fazer um bagulho desse, de usar os corpos dos jovens, enfim. Enfim, alguém fez. E ele trazia heroína pura. Putz. Pura. Ah. Pura. O que ele fazia? Ele começou a dominar o mercado porque ele vendia um produto 99% puro Você é louco. e a mesmo preço que os outros caras vendiam o bagulho batizado. Porque não existe cocaína pura aqui. Se você quer usar cocaína pura, você vai ter que ir lá na Colômbia. Ou você vai ter que ter uma conexão muito boa com algum amigo, porque o bagulho da produção até chegar na biqueira, os caras, cada um vai colocando alguma coisa pra render mais, vai render mais. Tem um filme, eu assisti esses dias, é com o Nicolas Cage e o Lawrence Fishburne. Que eles trabalham pra um traficante. Mano, o filme é ruim. O filme é ruim demais, mano. Mas mostra assim, a produção da pasta base na Colômbia, tipo, custa $2.000. Não sei quantos quilos. Quando passa da primeira fronteira, já dobra o preço.
Quando passa de outra, porque são várias fronteiras até chegar. Cada vez que vai passando, é exponencial o bagulho. Vai aumentando. E vão adicionando coisa. E vai rendendo a coisa. Mas cada vez que passa de uma fronteira, aumenta, porque fica mais difícil ter acesso. Então, quando tá aqui na biqueira, mano, já passou na mão de tanta gente, já colocaram tanta gente, e esse cara não fazia isso. Ele não tinha um middleman. Ele tinha o esquema que ele no próprio exército que ele fazia o contrabando, mas ele mesmo vendia o bagulho. Então ele começou a derrubar todos os outros, a concorrência, vendendo um bagulho muito melhor, num preço muito melhor. O Pablito fez Por isso. Por que ele caiu? O Pablo. Eu vou chegar no ponto com a comparação. É que o TDAH é foda. Eu vou dar toda uma volta pra chegar na comparação com o dinheiro guardado no quintal, ou na parede, que é o do Pablo Escobar. Ele caiu por causa de mulher, mano. Pô. A mina dele comprou, ele já tava com maior grana. A mina dele comprou pra ele um casaco de pele gigante, mano. Lindo. E o bagulho custa uma fortuna. E aí eles iam numa luta de boxe. E ele dá maior esporro nela. Porra, que não é pra chamar atenção, que não sei o quê. Que não é pra chamar atenção, esse bagulho chama atenção. E aí ela fica toda chateada e chora porque ela tava só querendo agradar. E aí ele pega e fala, tá bom. Aí ele, pra agradá-la, ele usa o bagulho, o casaco e vai na luta. E aí os caras do FBI estão lá, que é o personagem do Russell Crowe. Ele chama atenção. Eles estão lá pra observar, tipo, eles já estão acompanhando uma galera. E aí os caras, sabiam que eles iam se reunir nessa luta de boxe, eles foram lá pra ver a galera todo mundo junto. E aí, de repente, entra o Denzel Washington. Tal de terno, tudo, com esse casacão por cima de chapéu. Aí o Russell Crowe cutucou o cara. Quem que é aquele maluco ali? Sei, nunca vimos. Esse casacão top. Nunca vimos. Ele tal, não sei o que. Ele falou, mano, esse casaco aí custa... Tipo, é um comentário, é uma análise que parece racista. É foda. Porque ele fala que ele por ele ser um homem negro nos Estados Unidos naquela época, ele não teria condições financeiras de comprar aquilo legalmente. Não que o Russell Crowe, personagem dele, seja preconceituoso. Ele fez uma análise, na verdade, que toda a situação é a realidade. Onde eles estão também. O bagulho destacou de um jeito, tipo... Ele olhou e falou, aquele cara não tem condições de ter um bagulho daquele. Assim, seguindo... O perfil. A meritocracia. Porque aí entra em racismo, entra um monte de coisa... Por que os caras são desfavorecidos desde sempre? E por que escalona isso num ponto que o cara olha... Naquela época, é muito caro. Obviamente, ele não é que não existe a possibilidade. Ele podia ter de alguma outra forma, mas aos olhos, somente da polícia, homem branco na polícia, esquece. Não, sim. Mas ainda assim, ele olhou e falou, mano, esse cara geralmente não tem como. Tipo, quem é esse cara? Então, né? quem é esse cara? Vamos checar esse não é cara. Que é proibido um homem negro se vestir daquele jeito, mas se aquele. Fora do normal. Então, exatamente. Que diz normal, né? Exatamente. E aí ele circula, começa a prestar atenção no cara. E aí ele começa a descobrir a porra toda. E aí ele descobre que o cara é o Don Corleone do bagulho. O que acontece? Ele ganha tanto dinheiro que ele tem que fazer igual o Escobar. Tem que enterrar. E aí ele enterra no quintal da casa dele. Puta. E aí tem um personagem, outro ator, não vou falar quem é, porque senão vai saber o que vai acontecer. Esse maluco vai lá e, por instinto, acha o dinheiro enterrado lá. Aí tem o caso do Escobar, tem o caso desses caras que são fatos reais. O do Escobar, ninguém nunca achou dinheiro, assim, uma grande quantidade, uma grande quantia. Mas... você tem... O Escobar tinha aeroporto clandestino até no vai saber onde. E você vai enterrar o dinheiro na sua casa, onde todo mundo sabe que você mora? Ninguém vai fazer isso. Tem um outro filme que é com... Montaram um puto elenco, tal. É o Ben Affleck, é o Oscar não sei o que lá, o Magneto e o Cavaleiro da Lua. O cara faz 2 personagens na Marvel agora. É que criaram o multiverso, então ele pode... O mesmo ator pode ser o Apocalipse e o Cavaleiro da Lua. Mas enfim. É ele, aí tem o Gavião Arqueiro, qual que é o nome dele? Do ator? Esqueci. Enfim, puto elenco. E mais um outro cara que fez filmes de ação também. Enfim. E aí eles decidem, eles são mercenários, eles já foram mercenários, mas são mais aposentados, são militares, cara pica.
E aí um deles descobre que tem um cara, não sei se é na Colômbia, é um país aqui da América Latina, que o cara tem milhões nas paredes da casa dele. Aí eles vão lá, quebram, vão demolindo e vão pegando a grana e roubam o traficante. Mano, eu olho assim e falo, meu, por que esse traficante que tem esse poder, um Escobar, se bobear, até os caras acho que até pintam ele de até uma forma mais até poderosa do que o Escobar foi, esse cara do filme, esse traficante fictício. E aí o cara vai colocar o dinheiro dele todo na parede, e parede drywall, que é um bagulho, e aí já é eu sendo chato. Aqui na América Latina, mano, não existe isso. Parede aqui é pau, pedra, cimento, barro, a pique, mas não é gessinho com ripinha de madeira. Isso aí é deles, mano. Eles que fazem esse bagulho. Mas tudo bem, colocar na casa de drywall no meio da floresta amazônica lá. Numa região lá. Não é Brasil. Mas eu acho que é Brasil. Nossa, acho que é no Brasil. Ou é fronteira, eles entraram pelo Brasil. Mas você já imagina como é que é a representação do Brasil, né? O filme já é ruim. Quando o filme é bom, os caras já representam mal. Quando o filme é ruim, então... E aí o traficante, esse mega traficante, colocou todo o dinheiro dele, milhões, atrás de parede de gesso. E os caras roubam. Só que aí dá errado, porque eles roubaram muito e o helicóptero não aguenta o peso do dinheiro e aí cai. E aí eles têm que ir lá resgatar, mano. Que maravilha. E aí vem tudo que é traficante da América Latina que tem na Recaí. Porque, meu, é impressionante como tem traficante. No, segundo eles, ali é traficante pra tudo quanto é lado, mano. E é isso, eles têm que resgatar a grana. E é uma merda. Nossa, é muito ruim. Mas não faz sentido. Se eu fosse um mega traficante igual esses caras, eu ia fazer provavelmente igual que o Escobar fez. Porque é o que você falou. Deve ter muita grana escondida. Deve ter, não. Com certeza tem. Não pegaram. Ou a polícia não divulgou. Mas não acho que não. Porque os caras gostam de divulgar. Aqui, ó, pegamos a grana, não sei o quê. Pegamos, recuperamos, não sei o quê. Eles gostam de fazer aquela pilha de dinheiro, a polícia. E falar, ó, prendemos. E não teve isso aí com o Escobar. Sabe droga, sim. Sim. Mas o dinheiro? Não, o dinheiro... E onde tá? Obviamente não tá no terreno da casa dele, nas paredes da casa dele, igual o povo foi comprar a casa no leilão. Ou ainda mais achando que a polícia não teria procurado. Porque eu, se eu sou policial, e eu prendemos o Pablo Escobar. Mano, o que tem no nome dele, por onde esse cara dormiu? Nem que ele seja igual o Dom Pedro, que o pessoal acha que Dom Pedro, no Museu de Ipiranga aqui, que ele morou, alguma coisa. Mas ele passou uma noite aqui, foi na rua da casa, na casinha, lá na Rua do Grito, lá embaixo. Onde ele tinha o caso lá com a Duquesa de Santos, lá que ele pegava a Duquesa de Santos. Ele nunca dormiu lá no palácio, que virou museu. Enfim, que era pra ser uma faculdade no começo, né? Ninguém enterra dinheiro no quintal, mano. Quem enterra dinheiro no quintal? Faz sentido. Entendeu? Os piratas, mapa do tesouro. É que pirata era nômade, os caras não tinham lugar fixo. Eu sei disso, mas eu quis dizer, por exemplo... Sim, você uma ideia. Você não vai colocar num lugar que todo mundo sabe que você frequenta, que você ou mora nesse lugar, ou que você tem um apego especial com esse lugar. Porque senão fica fácil, né? Não, fica meio lógico. Fica meio lógico, né? Entendeu? Mas o que eu não entendo é... Porque não pegaram o dinheiro do Escobar. Não, acho que mais tipo um monte de Conde de Monte Cristo, sabe? Por que os caras continuam colocando nos filmes... Então, beleza, a gente pode até ir pra Conde de Monte Cristo. Por que os caras ficam colocando nos filmes que os traficantes fazem isso? Enterram o dinheiro no quintal. Tudo bem que nesse caso do Denzel Washington, ele colocou o dinheiro no quintal. É que, na verdade, ele só tinha essa propriedade. Ele foi pego numa escalada meio curta de tempo. Ele acendeu rápido. Então, ele não teve outros... Até onde se mostra no filme, ele não teve outras propriedades igual o Escobar teve. Escobar comprou casa em tudo. Ele teve ilha, caralho. Sabe qual é o problema? Assim, então, esse cara, eu entendo por que ele enterrou no quintal dele. Ele não tinha opção. Não tinha onde guardar o dinheiro. Ele enterrou no quintal da casa que ele comprou pra mãe dele. Agora, os outros caras... Então, sabe qual é um problema disso aí? De tudo que você falou até agora. Um ponto que como se resolver. A logística, né? De mover o dinheiro. Não. Isso é um problema. É e não. E não é. Bom... O problema é confiança, cara. Porque como você vai... Você consegue fazer sozinho? Você consegue fazer sozinho? Não dá. Sozinho não dá. Aí, tipo assim, putz, cara... É por isso que eu não entendo. Quando você... É muito louco isso, né? Porque, assim, igual... que dá pra transportar o dinheiro, dá. Assiste o Lobo de Wall Street e você vai ver o personagem do Leonardo DiCaprio, que é baseado num personagem real, levando dinheiro pra Europa, mano. A galera entupendo dinheiro amarrado em tudo e os caras levando dinheiro pra Europa, mano. E leva. Esse não é o problema. O problema não é a logística. Mas...
O que você falou agora, o que foi o... O quê? Conde de Monte Cristo? Isso. Não, depois você tá falando do... De confiança? Isso. Pô, porque uma coisa é você fazer sozinho. Outra coisa, mano, é você precisar confiar na galera pra fazer isso. E sabe o que eu não entendo? É que quando você fala de bicho, é uma coisa. Você tem dentro do formigueiro, dentro da colmeia, seja qual for o inseto, você tem uma hierarquia, uma cadeia de hierarquia. Ninguém trai ninguém. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo faz o que tem que fazer. Todo soldado, exatamente. Tem sua funcionalidade natural. Todo mundo entendeu? coexiste. Não, a gente não consegue porque a gente não tem a mentalidade de abelhinha. A gente é diferente. Mas o que acontece quando você tem um no poder e muitos que querem, igual você falou dos piratas? Você tem, quando o pessoal não tá feliz com o capitão, rolava um motim. Rola um motim. Os caras derrubam e elege outro. Como é que esse cara... É engraçado isso. Como é que esse cara consegue... Mostram nos filmes. Por isso que eu acho que essa coisa não é real. De você ver o cara andando no meio, tem um monte de gente armada, os caras dele, a gangue dele, não sei o quê. E só esse cara. Aí eu olho e falo, mano... O que não tem na cabeça de um desses caras ir lá e... Pô, mata o cara, mano. Não, então, isso aqui é muito... Não, então, tem isso. E toma o bagulho. Então, até a parte da violência, né? Então, exatamente. Essa hierarquia, o quê? Por que esse cara... não pode matar o chefe. Não pode matar o chefe. Você vê nos filmes o cara, tipo, ordenando, o cara comendo o cu de 10 caras armados. Só ele, sozinho, sem arma, sem nada. E ele comendo o cu dos caras. Blá, 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 e os caras assim... Você acha que você ia gostar? Se você fosse um subordinado ali, ó, tá ali já... Os caras sentam o dedo, mano. Os caras sentam o dedo, mano. Tem essa. Eu não entendo isso, mas ainda assim... Rola um motim. Assim, como é que o Escobar conseguia manter esse bagulho? Que aí entra na confiança. Porque ele não... O pessoal acha que é igual no filme, que o cara comanda essa cadeia de bandidos como se fosse um reinado, ele na frente de todo mundo. Não, mano. É confiança. Ele arruma 2, 3... que vai lá no nome dele e os caras vão fazer o que for que tiver que fazer. Porque essa não é a cabeça da Hydra. O Escobar tá lá. Se você matar esses caras, ele coloca outros. Então esse cara não é igual nos filmes. É muito louco você ver os caras mega traficantes. Você assiste Bad Boys 2, mano. Aquele Johnny Tapia. O cara andando na rua em Cuba e fazendo os bagulhos. Onde já se viu? Não existe isso. Não existe. E eu não sei, eu não acho que a galera compra essa ideia também do crime de você chegar. Não existe isso. Não, cara, não existe. Agora não, senão eu fico cortando você. Volta lá no Conde de Monte Cristo. Não, eu te fiz uma comparação no sentido assim, tipo. Um valor, que eu até pensei quando você falou da pergunta, eu falei assim, cara, me veio o Ragnar, ou algum Viking, mas o tempo é muito já, né, além. Então eu lembrei do Pablito por ser mais próximo do tempo, da linha temporal, né? Não, porque, vamos lá, não, é aquele bagulho. Então, mas o interessante do que você falou é tipo, quando eu pensei no tema, eu pensei numa coisa mais filosófica. Tipo, sei lá, encontrar alguém pra trocar uma ideia e tal. E você foi muito mais prático, porque, sinceramente, mano, agora eu mudei de ideia, mano. Foda-se com quem eu ia conversar, mano. Ia mudar o que na minha vida? Eu trocar ideia com essa pessoa. Não. Ia mudar o quê? Óbvio, na minha cabeça, sei lá, eu podia... Primeiro tem aquele bagulho, aquela máxima de não conheça seus heróis, você vai se decepcionar. Então já começa por aí. Então já tô com meio pé atrás se eu ficar da pessoa ou sei lá quem que eu ia falar. Então, por que não falar um bagulho prático que vai resolver o meu problema fora dessa hipótese, né? Porque a gente tá falando de uma hipótese mágica. Exatamente. Então, beleza, fui lá, conversei com Joana Dark. Fui perguntar os bagulho pra ela lá. Beleza, sentei e fiquei 14 horas trocando ideia com ela. Beleza, e voltei pra esse tempo com essa informação. Primeiro, eu não vou poder falar pra ninguém que eu fiz isso, porque ninguém vai acreditar em mim. Vão me chamar de maluco. E por mais que tenha sido real, ou mesmo eu acho que tenha sido real o suficiente pra minha na cabeça ser real. E aí é maluquinho, mas aí é loucura, é diferente. Mas ninguém vai acreditar em mim. E eu vou fazer o quê com essa informação dessas 14 horas que eu conversei, seja lá com quem for, sobre o que for. Agora, por exemplo, 5 minutos de conversa com o Pablo Escobar resolveria muito minha vida aqui. Pablito, onde está La Plata? Aqui, ele pega, eu não sei como é que fala mapa em espanhol. Ele faz o X, nem como é que fala X em espanhol. Aqui. Aí sim. Não é só uma... Aí sim, realmente...
Você poderia ter conversado com Newton, com Galileu, com Tesla, com a Cleópatra, mano. Não. Você podia ter perguntado pra porra da Cleópatra se ela sabia o que era aqueles bagulho que já tava lá, quem tinha feito. Ou voltar pra conversar com o Tutankhamon e perguntar pra ele, lógico, com o tradutor e intérprete do lado, se ele sabe quem construiu aquelas porra, que já tava lá antes deles. Não. Eu quero falar com o Pablo Escobar. Não, foi só uma dedução assim, prática. Eu vou fazer 2 perguntas pra ele. Aonde ele guardou o dinheiro e como ele fez. E se ele sabe onde ele errou, pra eu não errar também. Bom, ele sabe onde ele errou. Que foi aqui, segundo... Eu não assisti, mas falam... Eu preciso assistir a porra do Narcos. É de uma foto que um maluco tirou dele, mano. Um policial tirou dele. Ele, se eu não me engano, ele matou esse policial. E ele foi parado e ele tava com... algum problema idiota assim, tipo, comparado com os outros problemas que ele criou, mas ele tava, acho que sem habilitação, a habilitação dele tava vencida, um bagulho dele, e o cara fichou ele e tirou a foto dele, porque até então, é o que eu falei, todo mundo ouve um nome, mas ninguém vê um rosto, e aí quando tirou a foto dele, e aí colocaram um rosto, deram um rosto pro nome, aí fodeu, mano, aí já era, agora os caras sabem quem procurar. A gente tá falando de uma década, entre 80 e 90, vai. Vamos colocar entre 75 e 95. Beleza? Que você não tinha câmera de rua, você não tinha como você não tinha celular, você não tinha como rastrear tão bem a pessoa. Então, se você conseguisse uma foto 3x4 nítida igual essas que os caras tiram pra fazer registro de ocorrência policial, que é uma foto, querendo ou não, se foi feita com o bagulho lá, até esquema profissional, por assim dizer. Fodeu, mano. Fodeu, que agora os caras... Ah, Pablo Escobar é esse maluco aqui. Ah, esse maluco? Agora, onde eu for, vocês conhecem... O cara vai ter que fazer cirurgia plástica, mano, pra sumir de novo. Sim. Porque senão, ouve-se um nome, mas... Ninguém sabe quem é. Isso sim, isso... Não é igual no filme que aparece os traficantes andando na rua. E todo mundo sabe que o cara é igual essa porra do Johnny Tapia no Bad Boys 2. O cara é dono de boate, de rolê. E o cara viaja de avião, Cuba, Estados Unidos, direto, nunca é parado. E o cara traficando droga e dinheiro entre Cuba e Estados Unidos e ninguém... Ah, vá pro inferno, mano. Me irrita isso. Me irrita porque eu fico... Não que eu tô defendendo o narcotráfico, os traficantes. Tipo, não é desse jeito. Estão romantizando o bagulho. Estão inventando outra coisa, mano. Não é assim que funciona. Porque às vezes se você parar pra pensar, se você faz o bagulho... É porque a gente só sabe daqueles que foram descobertos. Os caras que caíram. Que aquele negócio, o crime não compensa. Não compensa se você for pego. Até então. Então a gente sabe de casos de Escobar, a gente sabe dos casos desse cara que o Denzel Washington representou, porque foram pegos. Imagina quantos outros caras vêm ao longo da história fazendo isso. Aquele professor de risco, o Johnny Depp também. Ele não fazia isso, porque... Imagina quantos caras cresceram, viveram e morreram, fizeram esse esquema todo. E a gente nunca nem ficou sabendo, porque esse cara fez direito. Esse negócio de, o crime não compensa, você é sempre pego. Não. Você é sempre pego é uma coisa. Agora, todos são pegos, é que quando você é sempre pego, eu entendo que o cara é idiota. Eu sei que a frase se refere a todos no geral. Mas quando fala você, eu levo no literal. Você é sempre pego. Você é pego 1, 2, 3. Sim. Porque não é todo mundo que é pego. Porque você é o laranja. Eu não consigo ver todo mundo sendo pego. O crime não compensa porque todo criminoso é pego. Não. Senão não existiria mais crime, concorda? Então tem casos, deve ter casos de sucesso. Com certeza existem casos do Escobar, só que de sucesso, onde os caras não foram pegos. Não, o cara foi... E outra, isso se estende à política. Não existe máfia. Não existe crime organizado sem política. Você precisa envolver 3 coisas para se ter crime organizado. Máfia. Você tem que ter o crime... O criminoso, você tem que ter a polícia e você tem que ter o governo. Essas 3 coisas. O crime organizado, a máfia, não é a família Corleone. Não é só esses caras. Mesmo se você assistir o Poderoso Chefão, você vai ver que no primeiro os caras, eles têm uma desavença com o Don Corleone, que ele não divide as figuras de poder que ele tem sob influência. Senadores, deputados, que tem no bolso dele. Que ele banca os caras. Ele não divide. Outras famílias podiam usar esses caras também para favores, para mudar uma lei aqui, entortar uma lei aqui, livrar alguma coisa ali.
O Corleone não. Porque ele ralou pra conseguir fazer essas conexões. Porque ele não existiria La Cosa Nostra nos Estados Unidos, representado no filme do Coppola, se não existisse o governo envolvido e a polícia envolvida. Não existe máfia, não existe crime organizado sem essas outras duas partes estarem de comum Acordo. Não funciona. Mas por que isso acordo? Mas a polícia pegou o cara. Hein? A polícia que pegou o cara, ou é a polícia que não tá recebendo e dedurou o cara, porque dentro da polícia, ela mesma que tem aqueles que recebem, eles trabalham para aqueles que não recebem, estão tentando trabalhar, não consigam. Óbvio, isso não é nem conspiração. Isso é óbvio. Sim. E na política é a mesma coisa. É que na política, é que é foda. É que igual agora os caras falando do PCC, envolvido com o bagulho do governo, envolvido com o negócio de garagem de ônibus, companhia de busão. Os caras acham que o PCC faz o quê? Vocês acham que eles fazem o quê? Fica vendendo pedra e barco na biqueira só? Não, mano, os caras estão envolvidos na política, porque é onde se ganha dinheiro, mano. Assim, ó, vamos voltar assim, uma coisa que é básica. A gente foi muito longe, eu fui muito longe. Não, nem foi. Vamos voltar ao Escobar. Não, você não foi muito longe, sabe por quê? Assim, ó, quando você falou dessa parada, me veio uma lembrança de um seriado que eu assisti, eu não lembro que qual seriado, que vai lá um pessoal, tem um cara que tem uma moeda lá, que ele consegue achar um cálice lá, alguma coisa, e o cara consegue assim, ó, e tem uma moeda, faz uma mandinga lá, e ele levanta um defunto, é tipo um necromante, só que ele pode fazer 3 perguntas. Pô... Mas isso aí, o thread, as Crônicas Saxônicas tem isso aí, mas é os caras enganando o thread. Não, sim. E teve no filme agora, o Dungeons and Dragons, no novo, tem uma cena dessa que... Então, foi isso, foi o Chris Pine. E aí é uma cena de comédia que ele... Você lembrou, foi exatamente. As perguntas são idiotas, acaba sendo pergunta idiota porque não são as perguntas certas. Tipo, você tem certeza disso? Que o cara falando com o outro e o morto. Sim, resposta 1. Não era com você. Por que você achou que era? Você achou que era com você? 2. Sim. Essa série é muito boa. Mas a intenção... Isso é uma comédia muito bem escrita, mano. Foi exatamente muito bom esse sketch é muito bom. Mas a pergunta era pra procurar algo, entendeu? Isso, sim. Então, assim, pra que caralho eu vou... Não, mas eles estavam na missão... Não, continua o raciocínio. Então, tinha missão lá, mas era, tipo assim, preciso de informação pra, tipo... Cara, o que eu vou mudar minha vida, assim, ó, se eu fosse... Eu entendi, aí tá nessa ponta ou Einstein, ou então... Sim, perguntar alguma coisa prática, né, mano? Né? Porque... Algo que me seja útil pessoalmente. Ó, você aqui, ó, um simples mortal, de repente você vem com a evolução... Não, mas não adianta também eu encontrar assim, o Einstein. O Einstein, me passa um bagulho foda aí. E ele passar pra mim. E aí eu voltar com esse bagulho e falar, pessoal, olha isso aqui. Eu, Thiago Stocco, que nunca fez nada na vida. Não, você não é físico, não é matemático. Eu não consigo fazer divisão com 2 números na chave, parça. E aí eu vou chegar e falar, isso aqui vai mudar o mundo. Mano, isso aqui é a chave pra energia fria, pra fissão nuclear fria. E os caras vão olhar... Não, os caras vão pegar... Não, mas olha isso aqui, olha, presta atenção. E os caras... Não, quem é você, mano? Os caras podem te torturar, mano. Pai, onde tá? Não, eu falar, eu tomei um aspa, tive um contato da onde veio? Eu recebi uma oportunidade única na vida, universal, de encontrar uma pessoa. E eu escolhi encontrar um Einstein e perguntei pra ele como fazer a fusão fria, se ele sabia. Ele falou que sim e ele me explicou como. E a gente tem que... Agora eu preciso de um financiamento de vocês de alguns bilhões de dólares pra poder construir o bagulho. Eu segui um raciocínio rápido, prático. Aí os caras vão falar, claro, nós vamos bancar você. Você que não sabe nem escrever seu nome direito. Chegou com a solução da energia limpa pro mundo. Não, mas é muito louco. É muito exatamente isso. Mas, certo mesmo. Quando eu falei do vou falar com o Escobar, mano. Sabe eu vou falar com o Willy Caolho, mano. Cadê o ouro? Cadê o ouro? Não, tem essa questão do objetivo, mas ele é uma figura icônica, de várias formas. Essa parte da... Cara, é muita grana. Ele foi o quê? Um grande
oportunista. O que é o crime organizado, as coisas da máfia? É uma brecha do sistema, de certa forma, onde os caras vão ali pra poder se dar bem na vida. Na verdade, é uma brecha que os caras compram uma brecha Então, no sistema. Eles o vão sistema, ele é subornando. falho, Eles vão subornando entendeu? ou chantageando, Não seja impo- quem for. não importa. E abre a brecha. Pode sim. ser um estelionatário, não importa. Sim. É uma falha do sistema. Quando a gente, por exemplo. Então, falha não é. É uma falha. Então, é uma forma de o sistema querer tá lá. controlar. Então, ele danifica o sistema, é diferente. O sistema tá lá. Ele não modifica o sistema. Ele quebra engrenagens do sistema, mas o sistema continua rodando. Então, a cocaína em si, qualquer tipo de drogas, cada país acaba tendo a sua lista das coisas. Se o próprio Pablo não tivesse fudido com os Estados Unidos, será que a cocaína teria se tomado essa proporção ferrada? Porque o bagulho tá tão dentro da cultura americana, igual você pega todos os filmes, somente filme de 80 e 90, você vê que a galera usava pra caralho. Mas eles fazem questão de assiste Narcos, você vai ver que isso. Você vê que o Pablo, cara, ele foi visionário. Então, assim, ele é o cara contrabandista. Então, o cara tinha visão geográfica das coisas que precisava, da onde ir, pra onde ir, daqui pra lá, a rota. E aí, quando ele viu demanda oferta, que a gente fala dessa forma hoje, cara, pingou em Miami ali, Flórida, pum! Aí você vê. Nossa. Aí, ó, ele depois tentou entrar pra política. Ele tentou entrar na política. Então, lógico, né, mano? Entendeu? Porque. Assim, parece que besteira. Ele não ia ganhar mais do que ele ganhou na política. Duvido. Mas. A questão não é. Ó, não, quer dizer, ele não ia ganhar através da política, roubando dentro da. Por exemplo, desviando verba e o caralho, do que ele já tinha como contrabandista narcotráfico. E o que ele ainda ia ter mais, porque ele ia entortar as leis pra favorecer o crime dele. Ele ia ser um político, mano. Se ele entra, é aquele bagulho. O lado, você não ia saber de um bagulho de corrupção dele. Tipo, desviou verba, não sei, sabe por quê? Porque ele não ia precisar. Como se proteger mais ainda? Ele não ia precisar, mas ele ia fazer o bagulho funcionar pra ele ganhar muito mais dinheiro através do tráfico, a questão política não é tanto de ganhar mais, porque já estourava. Não, abrir porta. É proteção. Isso, proteção. Proteção política, né? Ele podia virar uma ditadura, assim, eu controlo tudo isso aqui, que ele podia... Esse acho que é o último caso, né? Tipo, fodeu, vou derrubar e vou tomar conta da porra toda. Porque assim, ele tinha que... Mas aí é difícil. Ele tinha assim, os outros países não iam deixar. Na posição dele, ele tinha que pagar sempre propina pra quem tá acima. E é muita coisa. Então, aquele bagulho, aí volta na confiança, né? Porque você tá mexendo com duas coisas, droga e dinheiro. Duas coisas extremamente valiosas, que tecnicamente não valem nada, né? Mas valem muito. Você tem que ter pessoas de confiança, porque, cara, é muita grana e é muita droga. Pra onde vai essa porra, né? Pra onde vai essa porra, mano? É muito louco. Porra, você imagina o quanto... Daí você vê nos filmes também os caras pegando aquele negócio. O crime é tão organizado que eles sabem direitinho. Tipo, sumiu 35. Tinha 6,5 toneladas de cocaína. Sumiram 35 gramas. E os caras, quem foi? Foi o Juan, ali, ó. Juanito ali, ó. Foi ele, ó. Foi ele. Como é que. E foi aí, e no filme mostra que foi esse cara que roubou. Mano, você tem noção do quanto esses caras eram roubados? E eles nem faziam ideia, mano. Óbvio que devia existir uma contabilidade fodida. Sim. Mas eu não acho que era tão. Porque você assiste esses filmes, é sempre o cara roubou um pouquinho. Sempre tem o caso de cara que rouba um pouco a mais tira um pouco do que o traficante morto estava fazendo e o cara sempre descobre. O dono do bagulho sempre descobre quem foi que roubaram e Sim. quem roubou. Mano, o Escobar gastava $2.000 com elástico pra enrolar dinheiro. Você acha que ele tinha uma contabilidade tão boa assim? Cara, é impossível. É impossível, mano. E o bolinho daquele ali faz a festa. Um bolinho daquele mano, ali. É impossível. Não, quando os caras falam os números do quanto ele movimentou... A matemática é exata, não tem como... Quando os caras falam movimentou não sei quanto de... Eu não vou chutar um número, vamos colocar um X. O Escobar movimentou X dólares durante todo o seu império, durante o período do seu império. Deve ter sido umas 4 vezes mais. Qualquer número que o cara colocar ali, X, deve ter sido Y, tipo X ao cubo. Vai pro inferno, mano. Deve ser um bagulho... É muito dinheiro, mano. É surreal. E aí
voltando ao TDAH de novo, na parte que você falou de molhar a mão, subornar, imagina o tanto de gente, mano. Como é que você controla isso, mano? Chega uma hora que não tem jeito, cara. Sempre vai dar... Eu acho que uma hora o Dorian Gray fala isso na Liga Extraordinária, que o único sentido dos grandes impérios, o único objetivo dos grandes impérios é cair. Concordo. Sabe por quê? Porque é megalomania. Quando você fala império, você já tá num ponto megalomaníaco. Ele fica tão grande... Exatamente. Ele não se sustenta. Ele rui sobre ele mesmo. Porque a base não é sólida. Não tem base. O bagulho cresce muito mais nesses casos que a gente viu. Porque eu acredito que deve ter os casos de sucesso que o cara faz o bagulho crescer de acordo. Mas ele existe uma sapiência ali de você passar despercebido. E não é dinheiro que resolve. Porque o Escobar é um caso claro. Não é dinheiro que resolve. Apesar que essa história de que ele caiu só por causa dessa foto, se for verdade mesmo, é muito azar, hein, mano? Porra, você é o maior narcotraficante até então, e se bobear, será pra sempre da história da América Latina, e você caiu porque um guarda de trânsito tirou uma foto sua, mano. É muito... É que não dá pra saber, né? Tipo assim, ó, é uma história local... onde tem muitas pequenas histórias que você... Só quem realmente viveu aquela... uma história pra contar da região. Ele era querido pela população. Lógico, né, mano? Então, assim, muitas histórias, assim, que se passaram, né? Sabe por quê? Porque ele faz pra comunidade, óbvio, procurando apoio, em primeiro lugar. Se perguntarem, se um dia a polícia ou alguém perguntar sobre ele, a comunidade, ele vai querer que os caras falem bem dele. Ele não vai querer que os caras falem, não, esse traficante do caralho bota medo em todo mundo, a gente vive mó pressão, os meus filhos, eu tenho mó insegurança. Não. Ele vai transformar o bagulho numa utopia. Lógico que sobre as leis dele. Eu acho que e todo mundo vai ficar feliz. Eu acho que de certa forma isso aí... Ele vai fazer coisas que o próprio governo não faz. Ele vai consertar a rua, ele vai ajudar a galera. Então, mas aí quando ele, no caso, eu vejo que a diferença de um líder, que ele foi um líder... maldoso, tipo, ditador. Igual mostra nos filmes. Sempre assim, fuzilamento. Todo narcotraficante é um Stalin da vida. Não, o cara é um cara que, tipo assim, ele tinha muito. Então, o pouco que ele compartilhava pra quem já vinha em uma situação precária, ajudava. E, lógico, ele parecia ser uma pessoa do povo, né? Quem é do povo acaba... não custa nada você ajudar. Assim, se vai nas periferias no geral, acho que é uma realidade muito do carioca ali, dos morros, onde assim, o morro. Quem entra no morro? Então, sabe por quê? Isso é que é foda. Então, isso que galera, faz essa conta. Vamos lá. Seria o dono do morro, ele seria muito mais seguro pela própria sociedade que o cerca, os próprios moradores, se ele melhorasse a situação do morro. Tipo... melhorar pra todo mundo. Mas não. O bagulho é uma loucura. É treta com a milícia. Existe milícia dentro da própria comunidade. Os caras tretam. É muito grande, cresce demais. Então, exatamente. Só que eles não fazem esse bagulho pra ter esse respaldo da sociedade de volta, igual o Escobar tinha, de ser uma pessoa do povo. Não. Eles botam pressão. Eles fazem totalmente o contrário do que o Escobar fazia. O pessoal que mora em volta, muitos se sentem coagidos. O Escobar já não fazia isso. Ele ajudava, tipo... Lógico, tudo por questões... Não existe almoço grátis. Não, mas assim, tudo por interesse, ajudava, óbvio. Mas... esperando algo em troca. Assim, nesse caso, tipo, transparecer como uma pessoa da sociedade. O que ele não era, porque a ajuda pode ser muito indireta. Hoje você tá precisando de tal ajuda. Sim, também. No futuro... Também, no futuro, eu posso contar com você. Ele construiu escola, acho, mano. Hospital... Ele fez isso, lógico, também pensando na campanha política lá na frente, né? Falar, eu construí isso. Sim. Antes de ser político, eu já construí isso, Não interessa de onde veio o dinheiro, mas eu construí construí aquilo. É muito louco que é uma realidade que a gente vive até hoje. Mas no morro os caras não fazem isso. Sabe por quê? Porque o cara que tá lá, o traficante, o dono do morro, ele não é o cara do dinheiro, mano. Ele não é o milionário pra poder pegar essa grana. Ele não é o milionário. Ele não é o milionário pra poder pegar essa grana, igual o Escobar fazia, e investia e construía isso. Eles não têm essa grana, eles têm que repassar essa grana pra pessoa de fato que controla o bagulho, que é ou polícia, ou governo, ou as duas coisas. Geralmente as duas coisas, né? Se pegar a Tropa de Elite, por exemplo, a Tropa de Elite. Assiste o Tropa de Elite, o baiano lá, o dono do morro, ou o outro que os caras matam lá. Os caras vivem como milionário? Não vivem. Os caras vivem como o Pablo Escobar vivia? Não vive, mano. Não vive, é uma loucura.
É uma loucura. Você ser traficante no Rio de Janeiro ou você ser traficante de qualquer forma. É um suicídio, mano, porque você tá... Aí você vê no Tropa de Elite 1, hora que eles estão fazendo a incursão no morro, eles pegando todos os traficantes, tá? Os caras tudo morando num barraco. Como é que você se submete a trocar tiro com a polícia pra ficar morando num barraco? Não, e assim... Você é dono da parada? Mesmo se você é dono, você viu o baiano, você tem dinheiro, mas você não consegue sair dali, mano. Você não consegue usufruir do bagulho. E o pouco, porque você não é milionário. Não, se você é dono do morro, você monta uma mansão lá no pico. E fica lá. Você monta Até daqui 3, 4 meses você morrer e outro cara assumir. Se você é... uma loucura isso, mano. Olha a comparação que é interessante, né? Se realmente você é dono, aí se veria um cartel. Tipo, igual pros mexicanos. Porque depois o legado. Outro bagulho. É o legado. Porque assim ficou, o legado do Pablito ficou. O cartel... Por que existe o cartel, os cartéis, por exemplo, no México de drogas? Por causa de concorrência, mano. É, o bagulho é forte. Aí é outra pegada. Aí os caras têm mansões. O bagulho é controle. É concorrência entre eles lá, mano. Não é um grupo, não é um cara. Você tem mais de um cartel de drogas que manda droga pros Estados Unidos. Igual o Trump falando merda do México. Eu falei, mano, eu vi um meme, o cara falou, você quer ver os caras dobrar as pernas rapidinho? É só o México ficar 2 semanas sem mandar cocaína pros Estados Unidos, você vai ver o que acontece com os caras lá, mano. Os caras surtam. Ou morre todo mundo, porque aí os caras vão entrar nos fentanil da vida e vai morrer uma galera, mano. Esse é outro bagulho, né, mano? Falando... É que eu me perco um pouco na ordem cronológica dos vídeos, mas a gente fez um vídeo falando sobre... conspiração e sobre a indústria da farmacêutica. Aquela série que eu recomendei no outro vídeo, o Efeitos Colaterais, tá sendo processada. A indústria farmacêutica tá processando Adult Swim e a HBO, mano. Eu não li o bagulho, eu só vi o headline. Tá lá, indústria farmacêutica abre processo contra Adult Swim e contra a HBO por causa do desenho tal. Mano, mas... A animação, eles não acusam ninguém de nada. E nem cita nada. E eles só falam que o cara achou a porra do cogumelo, que cura tudo, e a indústria... pessoas... Não é a indústria farmacêutica, mas pessoas que se beneficiam muito dentro da indústria farmacêutica conspiram pra impedir que isso chegue à população em geral. É isso. Ninguém falou que os caras são vilões mesmos, que os caras têm cura pra isso ou pra aquilo, mas... Abriram o processo, você acredita, mano? Sabe que eu fico puto, assim, no sentido geral? É a hipocrisia. Então, primeiro atacar a liberdade de expressão. Eu posso fazer um desenho sobre o que eu quiser. Eu não tô dando... Eu tô falando da indústria farmacêutica. Eu não tô falando da... Eu não sei os nomes, mas eu não tô falando empresa X ou empresa Y. Tô falando do sistema. Se a forma que eu falei do sistema, você acha que é uma crítica ou é subversiva de alguma forma, isso é censura. Não é. Assim, é que você, bom, eu não tô acusando ninguém. Você consome Adult Swim, esses desenhos adultos, muitas coisas que a gente vê de comédia americana que é pesada. Sim. Mas não tá mexendo com o rabo de ninguém. Aí vem um seriado que mexeu especificamente e não é uma piada. Sim. Ela tá fazendo algo uma suposição inteligente, por assim dizer. Você fala, já pensou nisso? Isso. Aí você fala, cara, as pessoas não podem consumir isso, porque elas vão começar a fazer induzindo elas pensarem algo ruim sobre mim. Cara, pergunta pro Dum se ele é hipocondríaco. Ele fala, não, cara, eu só uso aquele negócio do meu nariz lá porque alivia meu... O bagulho que ele pinga, não vou falar nome, mas o que ele pinga no nariz, uso faz 15 anos, nunca viciei. Não, cocaína é uma droga, realmente, né? Mas meu corticóide aqui, pega nada, tá legalizado. É o morto, é outro hipócrita, fala de maconha, que não sei o que lá, que não sei o que, e bebe pra caralho, mano. Então... Aí assim, quando eu falo que a droga é subjetiva de várias formas, porque assim, eu vou receber uma mensagem depois desse vídeo. Não, pega nada. Eu acho que assim, hipócrita do caralho. Acho que a hipocrisia faz parte da vida, mas assim, não. Faz parte da vida, não. Faz parte do ser humano. Do ser humano, né? A vida é muito maior do que o próprio ser humano. Mas se o ser humano fosse menos hipócrita, no sentido de assim, você errou. Eu sou. Se o quê? Não, acho assim, reflexivo. Se o ser humano fosse menos hipócrita? Eu acho que a vida seria melhor, né? Você acha?
Então, vamos Porque lá. hipocrisia é uma coisa que próximo, não é legal. Próximo, tem um bagulho que eu vi sem cortar rapidinho, pra não perder a ideia. Tem um vídeo que eu vi, um canal que tem no Instagram que é muito louco. Como seria o mundo sem... E aí rola um bagulhinho, vai aparecendo várias opções. O como seria o mundo sem madeira. E aí mostra situações, tipo, não existe madeira. Então, como foi que chegou já na idade de aqui agora? Como é que teríamos uma sociedade estabelecida toda tecnológica como a nossa, mas sem a madeira? Mano, é muito louco. A visão dos caras é muito legal. Isso é legal. Então, isso é legal. Isso A gente é legal. podia fazer isso um dia. Podia. Como seria o mundo sem hipocrisia? E pensar como seria o mundo sem os hipócritas. Sem a pessoa do que faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não existe isso, mano. Não tem como. É foda, não tem né? como. Pô, me fala qual o período da história Não que existe isso. Entendeu? Não existe. Me fala que líder, imperador, rei, presidente... Não, cara, nunca não foi tem nível. hipócrita. Eu acho que é todos os níveis em relação à parte da... Mas o que eu falo de líderes, que são os pontos... São posições Se chegasse importantes. aqui, ó, em você, assim, na sua cara... O resto, na maioria, não é hipócrita. que se foda. Você é hipócrita. Eu acho que a hipocrisia é igual... ela convém. Tem um momento que você escolhe ou não. Porque você sabe que você tá sendo hipócrita. Então, vai ter que... Se você é consciente ou você é inconsciente da hipocrisia? Então, se você é consciente, fudeu. Então, se você é consciente, você não tá sendo hipócrita, você tá sendo cuzão. É outra coisa. Não. Sim, Porque sim, assim, se eu não sei, se eu de fato na minha cabeça Não, tenho sim. esse cenário Você não fantasioso sabe, onde eu sim. estou com a razão, é uma coisa. Aí você tá sendo hipócrita. Porque pode ser uma conduta que a pessoa ela só é e não percebe. Exatamente. Entendeu? Aí você tá sendo hipócrita. Agora, proposital, aí você já não é mais hipocrisia. Não, aí você tá sendo cuzão. Aí é outra coisa. Hipócrita é você. O hipócrita só é hipócrita quando ele é pego na hipocrisia. Quando ele fala um bagulho, tipo, não faça isso. E aí ele vai e faz. E aí você... Pô, você falou pra não fazer e tá fazendo? É o sujo falando mal lavado. O sujo falando mal lavado. Porque senão, mano... É o sujo falando mal lavado. Como você pode falar? Ou então nesse caso também. Conduta. Né? O mal que eu não quero pra mim, eu não quero pra você. Mas aí chega na prática da vida, as coisas vão acontecendo, né? E as situações vão acontecendo. Aí igual racista. Eu vi um cara, o Shane, alguma coisa, ele faz stand-up, ele é americano. Ele é sensacional, mano. Eu sei o que, o cara é cão branco lá, né? É, um grandão. Ele é sensacional, ele é mano. Ele fez uma piada que ele fala que o racismo é... O racismo, tipo, ninguém é racista o tempo inteiro. Não tem como você... O racismo é igual a fome. Tipo, eu não tô com fome agora. Mas se eu estiver dirigindo e um cheeseburger me cortar, eu vou ficar com fome. Eu vou ficar com fome o dia inteiro. Então, mas vai passar. Depois eu vou comer, vai passar. Então, eu não sei se a hipocrisia entra dentro desse caso, porque é aquilo que a gente tá falando. Se você tá escolhendo ser hipócrita propositalmente, então já não é mais hipocrisia, você tá sendo cuzão. E se ocorrer natural... Então você não sabe que você tá sendo hipócrita. Na verdade, você tá sendo sincero. É uma visão de fora que tá te dizendo, mostrando pra você o quanto você tá sendo hipócrita. Porque é isso aí. É isso, Conan. Se você sabe que o que você tá fazendo é hipocrisia, então você tá sendo cuzão. Não é porque assim, ó, antes da ação em si, de repente vai falar algo ou vai, sei lá, viver algo. Assim, cara, eu não vou ser assim porque eu vou estar sendo hipócrita. Então você não comete isso é inteligência emocional. Não, sim, é inteligência. Então você não quer que a humanidade deixe de ser hipócrita, você quer que a humanidade tenha mais inteligência emocional, que eu não sei se é a mesma coisa ou muito mais difícil ainda de acontecer. Eu acho que tá ligado um pouco da conduta, ética, valores, entendeu? E de onde vem isso? Ninguém nasce com isso. Então, isso é passado. Quem vai passar isso aí? Livros. Tipo, Adult Swim. Livros. Adulto, cara, o primeiro livro impresso da história foi a Bíblia de Gutenberg. Que ano que foi? Desde então, eu acho que é igual o cara fala no Um Dia Depois de Amanhã, que é uma das maiores, se não a maior conquista da civilização em termos de... Como é que ele foi? Do século... Como é que é? Não é... Eu esqueci. Enfim, é a impressão da palavra. Que até então tudo era muito efêmero. Todas as histórias eram passadas de boca a boca. Oral, tudo era... Muitos povos, muita coisa do que foi escrita sobre o que aconteceu já tinha mudado, porque vem o telefone sem fio através da história. Mesmo que não seja telefone tão sem fio, mas o contexto básico de história do antepassado era repassado. Isso, e vai mudando. Então, desde quando, eu não lembro quando foi que o Gutenberg imprimiu a Bíblia, que foi o primeiro livro impresso, foi a Bíblia que ele imprimiu essa Bíblia. Desde ali, mano, a humanidade tem acesso a livros.
E nunca melhorou. Aliás, só piora. Aí você quer que agora os caras, através de livros, criem ou absorvam valores para melhorar, para criar uma inteligência emocional e melhorar a sua ética e deixar de ser hipócrita com as outras pessoas inconscientemente, porque é o que a gente falou. O cara tem que ser natural o negócio. Não, eu não quero nada. Na realidade, eu acho que... Não, o que a gente quer é conversar, pegar uma tábua Ouija e conversar com o Pablo Escobar. É isso que a gente quer. Se alguém tiver uma... Se possível, se alguém... Aquela moedinha lá do tiver alguma cartomante, não. Tem que ser igual aquelas minas... Tem que ser o necromante. Não, necromante não sei onde ele tá enterrado e vai dar muito trabalho. Não, tem que ser alguém que baixa o espírito aí, que Pode receba. ser. Tipo, mostra no... Aqueles que os caras faziam... Papo Meia-Noite pode ser. Papo Meia-Noite. Aqui, mano, é o trampo, né? Papo Meia-Noite ele faz uma sujeira da porra pra receber os bagulhos. Eu limpei hoje aqui, mano. Não tô afim. Tem que ser um bagulho mais tipo aqueles que os caras faziam durante o período da Inglaterra vitoriana, que eles faziam sessões de espiritismo. Que vinha uma médium e aí juntava todo mundo, tipo, escolhiam, tem que ser uma noite de lua cheia, tal, não sei o quê. O vento pro noroeste. O vento noroeste, não sei o quê, e tá. Aí não dava certo, vinha pra Não, sempre dava certo. Sempre dava certo. Mano, imagina que isso que tá fazendo é a aristocracia inglesa, é a high society da época, todo mundo com dinheiro. Aí aparece... Se eu for trazer alguém, se eu fosse me tornar um charlatão desse tipo que esses caras faziam nessa época, eu não tô falando que não exista isso. Eu tô falando que é desses caras que eles faziam nessa época, que se diziam médiums e na verdade eram mentalistas ou então simplesmente mágicos, vagabundos com os truque bom, 1 ou 2 truque bom que iludia a galera e arrancava o dinheiro. Isso é ser hipócrita? Você fingir que você tá recebendo espírito e passando mensagem e não sei o quê. Ou você tá sendo cuzão e pegando o dinheiro da galera e mentindo. Porque, até então, pra mim, esse bagulho é tudo balela. Então, você tá sendo hipócrita ou você tá sendo cuzão? Você tá sendo cuzão, você tá fazendo proposital. Às vezes a pessoa vem pedir uma mensagem de alguém amado que já partiu. E aí essa pessoa que tá, o mediúnico... Ainda que seja por algo bom, ele observa e fala, acho que eu vou dar uma mensagem boa pra ela. Não, ele falou que tá tudo bem, que ele te perdoa, que você, tipo, dá um acalento pra outra pessoa, tá ligado? Você não precisa ir muito longe. Acho que eu tô indo muito longe. Eu falo muito longe da linha do tempo. Cara, nossa, não vou nem citar, isso é fácil de encontrar na internet, mas a manipulação humana para com outro humano, ela existe... É uma arte. Então, cara, e assim, tem diversas idades, desde homem, mulher, novo e... Só vou dar um exemplo, assim, ó... Psicologia. Não é, né? Mas, assim, ó, abusando da... É um abuso, pra mim, é uma invasão de você de aproveitar da dor alheia. Onde sim, você vê a dor assim, ó, e eu falo assim, ó... Doente, essa caneca aqui, ó... É o grau. Se você tomar nela, vai te curar de doença. Mas me faz um pix, porque ela foi passada. Sei lá. Entendeu? Foda-se o background. Na bunda do leão. Você vai justificar... O Rei Leão, eu passei assim no rabo dele. Eu fui até a savana. Foi. Eu fui até as savanas do sul, da Malásia Oriental, da China do Norte, e passei assim no rabo do leão albino. Do leão albino. E assim, ó... Ela é diferenciada. De 3 orelhas, eu tô ligado, eu entendo. Então, assim, eu acho que, assim, por isso aí você justifica é uma hipocrisia. Então, não é hipocrisia. Você tá sendo cuzão. Você tá mentindo, você tá inventando o bagulho. É os dois juntos misturados, né? Porque na realidade, sendo cuzão e hipócrita, filha de uma puta do caralho. Não, sinto muito, cara. Assim, então, a humanidade. O ponto disso, o que é? A gente tá tentando explicar pra vocês nós não somos hipócritas por escolhermos gastarmos o nosso desejo de conversar com alguém, perguntar algo. Por escolhermos o Pablo Escobar e perguntar onde ele enterrou o dinheiro. Porque assim, ó... A gente não tá sendo hipócrita de tipo... não, eu ia conversar com... Sei lá, com... Carlos Magno. Eu quero ter umas ideias, eu quero ter pegar umas ideias dele, uma opinião sobre sociedade, sobre Marx, como formar sociedade. Marx, você montou... Eu quero conversar com o Marx. Eu quero chegar pra ele e falar, mano... É real isso? Que é real. Eu falo pra mim, mano, bater nele com o livro dele.
Falar, aqui é muito bonito. Isso aqui devia chamar Senhor dos Anéis. Porque é fantasia. Não funciona. O ser humano não nasceu pra fazer isso aqui. Não é abelhinha, não é formiga. Isso só funciona quando você não raciocina. Aí funciona. Você consegue criar essa cadeia. Porque senão, mano, não funciona. Não tem como. E a pegada é o seguinte, cara, assim, ó, Larry Ripken, assim, deixa rolar. A pegada que, assim, é sem desprendimento, é totalmente desprendido. Não leva pro emocional, pegar a dorzinha, não, o que vocês estão falando. Não, cara, ó, é uma construção fluida de ideias, onde a gente pode navegar nelas e falar dentro desse contexto, porque é impossível, sem ser hipócrita. Assim, ó, no sentido do quê? Fale por você. Não, eu não sou hipócrita. Você me fez a pergunta. Eu não sou hipócrita. Hã? É. Mas no geral, assim, cara, é isso. Isso. É se divertir. E quando eu falo de reflexão, cara, se você errou, você se corrige. Mas aí, de novo, é inteligência emocional isso aí, cara. Principalmente você reconhecer seu próprio erro. E caráter, né? Então, Você tá querendo demais da humanidade, mano. Não, eu não quero nada, mano. Eu quero que o pau tora, velho. Eu não tô nem aí. Vamos só se divertir, mano. Porque pra mim a vida é essa. É isso, pessoal. Valeu mais uma vez, mais um vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve, compartilha, comenta. E vocês aí, com quem vocês trocariam uma ideia? Com quem vocês trocariam uma ideia? Manda aí pra gente. Com quem vocês trocariam uma ideia? O quê e o porquê? Quem, o quê e o porquê? Beleza? Valeu, pessoal. Ele não vale o Pablito, ele é meu. Se alguém souber aí, dá o toque. Valeu, eu escolhi outro personagem ícone da história da humanidade. Valeu, pessoal. Obrigadão, até a próxima, hein? Valeu.